Reuniões, ela tem por objetivo sempre nos instruir, né? Sempre nos dar o alimento para que nós possamos enfrentar as dificuldades, né? Mas elas também nos dão prazer, né? Nós iremos aprender hoje sobre como agir com honra, dar glória a Jeová. Nós vamos ver aqui o exemplo de Esdras, né? A maneira com que ele agia, ou que ele era conhecido, sempre deu honra ao nosso Deus Jeová. Nós iremos também ver as necessidades locais, né, que é muito importante, não só aqui para a nossa localidade, mas para todo o Brasil, ou para o mundo, vamos dizer assim, né, a importância disso. E nós vamos ver também porque alguns dos judeus não quiseram voltar de Babilônia para Jerusalém. Então nós iremos iniciar com o Tesouros da Palavra de Deus, que está a cargo do nosso irmão Edilson, e ele vai nos ajudar a entender o modo de agir de Esdras, de honra a Jeová. Se você fosse convidado a fazer uma autoanálise, uma autoavaliação do seu estudo da Bíblia, de 1 a 10, que nota você daria a si mesmo? Bem, é fato que todos nós temos sempre o que melhorar, né? O que aprimorar em nosso estudo da Bíblia, né? Mas algumas coisas podem ser de ajuda. Para termos um estudo significativo da Bíblia, na verdade, o primeiro passo é buscar a compreensão, a função dele em nossa relação com o nosso Deus. Por que estudar a Bíblia? Eu já sou um cristão batizado, né? Já estou na fé, tenho a programação semanal das reuniões, trago as reuniões preparadas, né? Bem, irmãos, uma coisa está intimamente associada com a outra. Se nós nos dedicamos a Jeová porque o amamos, então, se o amamos, temos também que amar a sua palavra, a Bíblia. Mas isso deve ser mais do que mera lógica. Falando assim parece simples, é lógico isso, né? Mas é mais do que mera lógica. Deve vir da sede de nossas motivações, nosso coração. O exemplo de Esdras nos ajuda bastante. Abra aí sua Bíblia no livro de Esdras, no capítulo 7. Veja aí o que nós encontramos no versículo 10, sobre o seu esforço, né, nesse sentido. Esdras 7:10 nos diz: Esdras havia preparado seu coração para consultar a lei de Jeová e para praticá-la, e para ensinar seus decretos e decisões judiciais em Israel. Bem, aprendemos de Esdras, irmãos, como deve acontecer, então, o nosso estudo para que ele cumpra o real objetivo, que é nos aproximar mais de nosso Criador. Assim como Esdras, devemos preparar o nosso coração para que o estudo tenha significado, tenha sentido para nós. Pense no seguinte, para ajudar aqui na definição do termo preparar, né? É hora de almoço, você está atrasado. Então você faz apenas um lanche, né? O suficiente para matar a fome e já sai correndo, né? Concorda que é bem diferente de você preparar aquela mesa com toalha, pratos, talheres, sentar e apreciar a refeição preparada? Não tem quase nada a ver uma coisa com a outra, né? Um lanche rápido de você, né, comparar com o almoço, onde você se senta e aprecia o almoço preparado. Da mesma forma, irmãos, uma leitura corrida de um trecho da Bíblia, ela é diferente de uma leitura acompanhada de pesquisa na biblioteca, né? No nosso guia de pesquisas está espetacular, né? Você já baixou a última atualização? E outras fontes que nós temos, né? Nós temos a biblioteca online e assim por diante. Mas pesquisar o quê? Às vezes você pode dizer, né? Bem, devemos ponderar
profundas ideias espirituais, meditar no que nós lemos. É fato que alguns têm dificuldade em meditar. Você já ouviu de alguém, eu tenho muita dificuldade em meditar. Eu leio, mas tenho dificuldade em meditar, né? Sabe uma dica boa? É prestar atenção nos verbos. À medida que você estiver lendo, repare nos verbos. Os verbos podem nos ajudar na meditação. Quer ver? Dá uma olhadinha aí onde nós acabamos de ler, o versículo 10. Aí você vai encontrar termos bem interessantes, como, por exemplo, diz que ele preparou seu coração para consultar. Daí, então, você pode se aprofundar nesse verbo, né? O que ele fez, como sendo, o que era o objeto de consulta, né? O que ele fez para estar consultando a lei de Jeová? Detalhe, ele tinha um objetivo tríplice, como você pôde notar nesse trecho, né? Notou? Aí diz que, ao preparar seu coração, aí diz estudar, aplicar e ensinar o que aprendeu. E isso é bastante lógico, né, irmãos? Afinal, como é que você vai ensinar, como é que nós vamos ensinar se nós não estamos aplicando? Como é que nós vamos aplicar se não está em nosso coração? Não é mesmo? Como é que vai estar em nosso coração se o que estudamos não for um objeto de meditação? Então, notou como uma coisa está bem atrelada à outra? Aprendemos do exemplo dele, irmãos, que Jeová ele abençoou os esforços, né? Como nós vimos nessa leitura. Ele deu o seu Espírito Santo, né? A sabedoria divina obtida pelo seu empenho se tornou bastante visível em seu modo de agir. Veja como ficou clara a sabedoria divina, irmãos, na vida dele. Aí no versículo 25, continuando a nossa leitura, aí o versículo 25 diz, aí o rei falando para ele, né? E você, Esdras, segundo a sabedoria que seu Deus lhe deu, designe magistrados e juízes para julgar todo o povo que está na região ao oeste do rio Eufrates, isto é, todos os que conhecem as leis do seu Deus, e vocês devem ensiná-las a todos os que não as conhecem. Estava claro que ele era uma pessoa instruída, né? O rei notou isso nele e falou, agora você vai desdobrar isso, né? Vai fazer isso com que isso se replique, treinando outras pessoas também. Então, notou como estava claro a sabedoria divina na vida deste homem? Bem, então, como é que isso beneficiou a adoração pura, irmãos? Nós vemos aqui que o monarca imperial, ele lhe investiu de poder. E revestido desse poder, ele pôde agir para restaurar a adoração pura. Isso veio resultar em grande honra ao nome de Jeová, né? Paralelo a isso, as suas pesquisas aguçadas lhe permitiram compilar sua narrativa com base nos melhores documentos disponíveis para a época. Ele não tinha uma biblioteca como nós temos hoje, né? Mas ele conseguiu fazer isso e nós nos beneficiamos do livro de Esdras até hoje. A lição, irmãos, fica claro que devemos ser incansáveis em nosso estudo da Bíblia. Isso nos levará à madureza cristã, o que, por sua vez, nos manterá sólidos na fé, independente das circunstâncias em nossa vida. E sabemos que dias ainda muito mais difíceis estão pela frente. E detalhe, irmãos, a madureza, vale lembrar, ela não está atrelada a privilégios. Um privilégio, por exemplo, depende de outras pessoas, depende de outras circunstâncias, de algumas circunstâncias, enquanto que a madureza só depende de nós. Né? Parou para pensar nisso já alguma vez? Se, por um lado, apenas os varões na congregação podem exercer certas funções, certos cargos, devido à estrutura da congregação dada por Cristo, a madureza está ao alcance também das nossas valiosas irmãs. Bem, e se nós olharmos aí o capítulo 8, versículos 21 até o 23, dando uma olhadinha rápida aí,
nós vemos a humildade deste homem em se submeter à lei de Jeová, né? Aí diz, então proclamei um jejum ali, junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante de nosso Deus e pedirmos a Ele a orientação para a viagem que faríamos com os nossos filhos e com todos os nossos bens, né? Aí lá no 23 diz, por isso jejuamos e fizemos pedidos a respeito disso ao nosso Deus, e Ele ouviu nossas súplicas, né? Bem, então, Esdras, nós aprendemos aqui, ele não foi autoconfiante, né? Ele se humilhou perante Jeová e pediu a ele para que todos os que estivessem com ele fizessem a mesma coisa, inclusive, como nós vimos aqui, com o jejum, pedindo a proteção para aquele projeto, né? Muito bem. Então, investido desse poder, ele pôde fazer aquela viagem com milhares de pessoas ao seu lado, uma viagem de 1.600 quilômetros aproximadamente, né, com os bens necessários para a construção, e pôde, então, dar entrada, o início àquela construção. A gravura em nossa brochura, em nossa apostila, se os irmãos derem uma olhadinha, ela nos lembra que as nossas boas ações, assim como no caso de Esdras, de uma forma ou de outra, sempre são notadas. Sobretudo, dão honra a Jeová. Obrigado, irmão Edilson, pela explanação dessa matéria, né, tão importante para nós, e que nós possamos imitar, né, esses servos de Jeová do passado. Agora vamos ver as joias espirituais, que está a cargo do nosso irmão Rogério Gomes, e os irmãos vão ter oportunidade, então, de expressar os seus comentários. Essa parte Encontre Joias Espirituais, ela será enriquecida pela participação dos irmãos. Por isso, sintam-se à vontade em expressar os seus comentários de 30 segundos e compartilhar conosco as joias que você conseguiu extrair na sua pesquisa, no seu estudo. Com certeza, nós seremos fortalecidos e encorajados pelo seu comentário. Inicialmente, eu gostaria de pedir a que um de nossos irmãos, por favor, leia para nós Esdras, capítulo 8, e o versículo 1. A irmã Magali, por favor. Estes foram os cabeças das casas paternas e os que com eles foram alistados por família, que saíram comigo de Babilônia durante o reinado do rei Artaxerxes. Obrigado pela leitura. Com base nesse texto lido, a pergunta da nossa apostila é: por que muitos judeus em Babilônia relutaram em subir a Jerusalém com Esdras? Vamos ouvir a irmã Daiane. Porque voltar a Jerusalém significava construir uma nova vida sob situações desconfortáveis e perigosas, além também da viagem ser longa e perigosa. Por isso, precisava de coragem e de forte fé em Jeová Deus para fazer a mudança. Muito bem, irmã Daiane. Exatamente. Então, eles precisavam de forte fé, zelo pela adoração pura e coragem. Muito obrigado, irmã Daiane. Na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação e sobre outro assunto? Vamos ouvir primeiramente o irmão Alan. Em Esdras 7:27, nós vimos que Jeová pôs no coração do rei Artaxerxes o desejo de embelezar a casa de Jeová em Jerusalém. E é importante notarmos que tudo está sob o controle de Jeová e ele manipula a situação a favor do seu propósito. Pensando nisso,
por mais que a situação no futuro fique bem desafiadora para nós, e vai ficar, nós devemos confiar 100% em Jeová e nas suas promessas, porque Ele está no controle de tudo. Muito bem, Jeová está no controle de tudo, perfeito. A irmã Raíssa, por favor. Larissa. Então, no capítulo 7, versículo 10, eu pude aprender ali que quando eu for estudar a palavra de Jeová, eu preciso também preparar o meu coração. Então, eu preciso orar para Jeová, pedindo o Espírito Santo dele, para que ele me ajude a entender o significado do que eu vou estudar e aplicar na minha vida. Porque antes de estudar, se eu orar para Jeová, a minha relação com ele vai ficar mais achegada. Muito bem, preparar o coração, ótimo, excelente. Vamos ouvir a irmã Laís Galdereto. Esdras 8:34 fala que tudo foi contado, pesado e registrado, mostrando como Jeová é um Deus organizado, né, e justo. E isso provavelmente deve ter impressionado o rei. E eu tirei de proveito que hoje eu também devo ser uma pessoa organizada, honesta e justa, que também vai impressionar as pessoas e vai mostrar o Deus organizado que Jeová é. Muito bem, dando um bom testemunho, é verdade. A irmã Maiana. No 8, 17 e 18, fala da escolha de alguns homens para serem servos do templo. Um deles foi Serebias, mas ele foi escolhido porque ele era um homem de bom critério. A lição que eu aprendi é que no mundo aí fora, não é isso que importa para a escolha de cargos, né? Mas sim se a pessoa tem status, dinheiro, ou até favores que se prestam a outros, refletindo o mundo injusto. Mas na organização de Jeová, não. Pessoas que querem desenvolver características espirituais podem assumir cargos de responsabilidade, refletindo Jeová, que é um Deus justo. Muito bem, concordamos com isso. Muito bem. O irmão... Me desculpa, me fugiu o nome. Valdecir, por favor. Esdras 8, 24 a 34, ali mostra que o rei da Pérsia deu o donativo, né, a Esdras, e Esdras teve maior cuidado com esse donativo. Se fosse transformado em valores hoje, seria em mais de 300 milhões de dólares, né, ou de reais. Então, ele deu os detalhes e ele viajou tomando muito cuidado para que nada se perdesse. O que eu tirei de joia? Que o corpo governante ele toma o máximo de cuidado para usar cada centavo que os irmãos doam à organização. Muito bem, excelente aplicação, muito bem. Irmão Paulo Formes. Na mesma linha do irmão Valdecir, os versículos 28 e 29 do capítulo 8 de Esdras nos lembram as ofertas, os nossos donativos. E ali fala dos santos, ou seja, os da dianteira que zelam e cuidam, assim como Esdras foi de confiança do rei. Então, hoje, os anciãos são homens que Jesus deixou para cuidar dos seus bens. E o corpo governante, ele faz o máximo para usar os donativos de modo fiel e prudente. Muito bem, cuidam bem dos bens do amo, né? Ótimo. O irmão Ian, por favor. Capítulo 8, versículo 31, ali mostra que a mão de Jeová estava sobre o povo, né, e havia livrado eles das mãos dos inimigos e das emboscadas no caminho. O que isso nos ensina? Quando é para cumprir um propósito de Jeová, ou algo que ele deseja, né, ele protege. E é interessante que ele protegeu ali o povo. Por isso é importante nós, como cristãos, estar sempre entre o povo de Jeová, pois ali receberemos proteção. Muito bem, ser protegido por Jeová. Muito bem. A esposa do irmão Ian? Ali em 17, 28, me ensinou sobre Jeová que, assim como ele usou autoridades para ajudar o povo na época da reconstrução de Jerusalém, hoje nós podemos confiar que Jeová pode fazer com que as autoridades nos ajudem, tomando uma decisão favorável ao passarmos por perseguição por conta da nossa neutralidade. Perfeito. Muito bom. O irmão Jorge Mário?
o capítulo 8, versículo 21, Esdras disse que ele proclamou um jejum para pedir orientação a Jeová para a viagem que faria. Então, a lição que eu tiro é que sempre que estivermos envolvidos em algum projeto, quer pessoal ou teocrático, é bom sempre pedirmos a orientação de Jeová para nos conduzir. Muito bem. Sempre pedir a direção de Jeová. Ótimo, excelente. A irmã Odete, por favor. Eu gostei muito do capítulo 7 a 23, quando o rei Artaxerxes, ele recomenda a Esdras que tudo que fosse necessário com respeito à casa do Deus dos céus, que eles iriam reconstruir, né, fosse feito com zelo. Por que ele falou isso? Ele mesmo explica, o próprio rei diz, para que não haja ira contra os domínios do rei e contra os seus filhos. Então, isso mostra que ele tinha uma atitude não só positiva em relação a prestar ajuda material, mas ele também era zeloso para que a obra fosse executada com zelo, porque ele respeitava o Deus dos hebreus. Então, nós, quando fazemos as nossas designações, devemos também cumprir com zelo. Obrigado, irmã Odete. Irmã Uralda. Então, Esdras 7, 1 a 3, fala de um Artaxerxes, né? Sabemos que Artaxerxes não era o nome do rei, mas um título usado. Não é o mesmo Artaxerxes que proibiu a obra anteriormente, né? Esse aqui era conhecido como Longímano. E esse foi o que concedeu a permissão a Esdras para que ele viajasse a Jerusalém. E a história mostra, né, que faz sentido. Antigos historiadores atribuem a esse Artaxerxes Longímano uma personalidade geralmente benigna e generosa. Então, coincide com as suas ações durante o 7º ano do seu reinado. Muito bem, ele teve boas ações, excelente. Último comentário, irmã Laís. No 8, 17 e 18, fala que eles precisavam de servos para a casa de Deus, e aí eles trouxeram Serebias. E é interessante que se refere a ele como um homem de bom critério ou um homem prudente. E o que eu fiquei imaginando foi como é importante a gente ter um bom nome perante as pessoas, né? Isso só é possível se a gente tiver uma forte espiritualidade. Irmãos, muito obrigado pelos excelentes comentários. Os irmãos estavam muito bem preparados e fomos fortalecidos e encorajados pelo seu comentário. Obrigado, irmão Rogério, por fazer essa parte para nós, né? E também os irmãos que comentaram. Muito bem, agora vamos passar para a parte dos estudantes. Nosso irmão Antônio Souza. E ele vai ler para nós Esdras, do capítulo 21, capítulo 8, do 21 ao 36. Então vamos dar atenção a ele. Então proclamei um jejum ali, junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante do nosso Deus e pedirmos a Ele orientação para a viagem que faríamos com os nossos filhos e com todos os nossos bens. Fiquei com vergonha de pedir ao rei soldados e cavaleiros para nos proteger dos inimigos no caminho, visto que tínhamos dito ao rei: a boa mão do nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas a sua força e a sua ira está contra todos os que o abandonam. Por isso jejuamos e fizemos pedidos a respeito disso ao nosso Deus, e ele ouviu as nossas súplicas. Então, dentre os chefes dos sacerdotes, escolhi 12, Serebias, Asabias e 10 dos seus irmãos. Pesei para eles a prata, o ouro e os utensílios, a contribuição que o rei, seus conselheiros, seus príncipes e todos os israelitas que estavam ali tinham feito para a casa do nosso Deus. Pesei e lhes entreguei 650 talentos de prata, 100 utensílios de prata que pesavam 2 talentos, 100 talentos de ouro,
além de 20 tigelinhas de ouro que valiam 1000 daricos e 2 utensílios de cobre refinado que brilhavam com brilho vermelho, preciosos como ouro. Eu lhes disse então: vocês são santos para Jeová, e os utensílios são sagrados, e a prata e o ouro são uma oferta voluntária a Jeová, o Deus dos seus antepassados. Cuidem bem dessas coisas, até pesá-las nas salas da casa do verdadeiro, na casa de Jeová, diante dos chefes dos sacerdotes e dos levitas, e diante dos príncipes das casas paternas de Israel, em Jerusalém. E os sacerdotes e os levitas receberam a prata, o ouro e os utensílios que haviam sido pesados, a fim de os levar a Jerusalém, a casa do nosso Deus. Por fim, no dia 12 do primeiro mês, partimos do rio Ahava para Jerusalém. A mão do nosso Deus estava sobre nós, e Ele nos livrou das mãos dos inimigos e de emboscadas no caminho. Chegamos então a Jerusalém e ficamos ali por 3 dias. E no 4º dia pesamos a prata, o ouro e os utensílios na casa do nosso Deus e os entregamos aos sacerdotes Meremote, filho de Urias, e com ele estavam Eleazar, filho de Finéias, e os levitas Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binui. Tudo foi contado e pesado, e o peso total foi registrado. Os que saíram do cativeiro e retornaram do exílio apresentaram sacrifícios queimados ao Deus de Israel. 12 novilhos para todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros, 12 bodes como oferta pelo pecado, tudo como oferta queimada a Jeová. Então entregamos os decretos do rei aos sátrapas do rei e aos governadores da região ao oeste do rio Eufrates. E eles deram apoio ao povo e à casa do verdadeiro Deus. Obrigado, irmão Tony, pela sua leitura, né? Tem aqui alguns nomes que a gente não conhece, a gente fica meio assustado de falar, né? Mas nós temos a ajuda do nosso áudio, né? Que a gente pode recorrer a ela em busca de ajuda. Mas o irmão cumpriu bem a sua parte aqui. O irmão estava sendo não observado, mas a brochura melhor, ela tem o objetivo de nos ajudar a melhorar, né? Esse é o objetivo da reunião. E o irmão estava no ponto 5, leia de modo correto. E o irmão fez isso, né? Essa parte fala para nós tomar um cuidado para não antecipar ou acrescentar palavras, né? Também ler com a acentuação correta, os pontos corretos, né? Os pontos finais, as vírgulas. Nós apreciamos muito a leitura do irmão. Tá bom? Continue assim. Muito bem. Agora nós iremos passar para Faça o Seu Melhor no Ministério. E nós temos o vídeo da revisita. Então vamos ouvir o vídeo. Daí, quando pausar, os irmãos vão poder se expressar nos seus comentários. Vamos assistir o vídeo, então. Yuri, que bom te encontrar em casa. Não sei se você lembra, meu nome é Francisco. E eu sou o Tiago. Olá, bom ver vocês. Então, Yuri, da última vez que estivemos aqui, deixamos a pergunta: por que sofremos? Veja a resposta que a Bíblia dá aqui em 1 João 5,19. Tiago, você pode ler para nós? Posso. Diz assim: sabemos que nos originamos de Deus, mas o mundo inteiro está no poder do maligno. Obrigado. Então, de acordo com o texto, quem está controlando o mundo? Será que é Deus ou é outra pessoa? Aí diz que é o maligno.
O maligno é o diabo? Isso. É ele que está no controle de tudo. Você vê alguma evidência de que é ele quem está governando o mundo? Com certeza. Hoje em dia tem muito crime e ódio. Exato. Então a pergunta que está aí, né? Como o publicador usou perguntas para ajudar o morador a raciocinar sobre o texto? Como? Vamos deixar o nosso irmão David aqui se expressar. Então, após ler o texto, ele fez uma pergunta para raciocinar como orador, né? Na sua opinião, quem é que está governando o mundo? É Deus ou é outra pessoa? É o iníquo, né? Então, ele não deu a resposta, ele raciocinou usando perguntas. Isso, obrigado, David. Também, irmão Dete. E ele ainda fez uma outra pergunta, né, ao morador, se ele via alguma evidência, né, de que de fato o maligno estava no poder. Aí o morador disse, sim, há muito crime e ódio. Obrigado, irmão Dete. Vamos continuar assistindo o vídeo. E a Bíblia também mostra que, por causa da influência de Satanás, o pecado e a morte se espalharam para todo mundo. Eu nunca ouvi falar disso, mas faz muito sentido. Sim, faz sentido. Então, Deus não causa o nosso sofrimento. Ele se importa com a gente. Na próxima vez, podemos ver o que Deus sente quando nos vê sofrer. E isso vai te ajudar a saber a resposta de algumas perguntas que você tinha sobre Deus. Muito bem. Vamos à pergunta aí na final. O que você poderia dizer para oferecer uma publicação do kit de ferramentas de ensino? O que você poderia dizer? Vamos ficar calados na frente do morador todos, né? Talvez podemos deixar alguma coisa para ele ir lendo, né? Até nós voltarmos lá, né? O folheto, quem governa o mundo, né? Pode nos ajudar bastante nesse sentido, né? Eles têm o seu... Então, oferecermos a brochura e mostrar aonde está esse ponto, né? Para que ele já ir se preparando para a revisita, ou quando nós estivermos lá. Muito bem, irmãos. Agradeço a ajuda dos irmãos com seus comentários. Agora nós vamos ver na prática, né? Aqui com as nossas irmãs, a irmã Natália Gomes e Etienne Boaventura irão mostrar para nós essa revisita. Bem, Tiane, na última vez que nós conversamos, nós vimos que o sofrimento, ele não é um castigo de Deus para com a humanidade, né? Mas então, se é assim, por que será que existe o sofrimento? Olha, eu acho muito triste as pessoas boas também sofrerem, e eu não entendo por que sofremos. É verdade, realmente, ver as pessoas sofrerem é algo que causa bastante tristeza, né? Mas sabe que a Bíblia explica o motivo do porquê as pessoas sofrem. Esse motivo está registrado aqui no livro de 1 João, o capítulo 5 e o versículo 19. Vamos ler esse texto para encontrar, então, a resposta dessa pergunta. Diz assim, sabemos que nos originamos de Deus, mas o mundo inteiro está no poder do maligno. Veja que, então, o mundo hoje ele está cheio de maldade e sofrimento, porque a Bíblia ensina que o mundo inteiro está no poder de quem? Aí fala que está no poder do maligno. Isso mesmo. E esse folheto, Etienne, ele mostra 3 razões do porquê nós realmente podemos confiar no que a Bíblia diz sobre esse assunto. Eu vou deixar para você considerar. E a Bíblia, ela também responde outras perguntas. Além de explicar o porquê existe o sofrimento, ela também explica como Deus se sente quando vê que nós estamos sofrendo. Nós podemos conversar sobre isso da próxima vez, o que você acha? Pode ser, eu quero saber mais sobre o que a Bíblia fala.
Ah, legal! Etiane, vamos assistir esse vídeo? É um vídeo breve, mas muito interessante. O tema dele é Por que estudar a Bíblia? Bem, conforme o vídeo explica, a Bíblia, ela fornece respostas confiáveis para as perguntas mais importantes que nós nos fazemos ao longo da vida. Então, à medida que você pesquisar e estudar, você vai ver que, apesar de o mundo hoje parecer estar fora de controle, nós podemos ter uma perspectiva positiva para com o futuro. Olha, Natália, eu gostei desse vídeo. Você pode voltar aqui no sábado? Claro, posso sim. Obrigado, irmã Natália, também a irmã Etienne, por essa demonstração dessa revisita, né? Revisita é algo importante, porque é ela que gera estudos, né? Se nós não revisitarmos, nós nunca vamos chegar a ter um estudo. E a irmã estava sendo observada aqui no ponto 4, né? Prepare as pessoas para entender o texto. Então, só ler o texto não basta, né? Nós temos que aguçar a mente da pessoa. Até diz aqui a nossa brochura, mostre que tudo que você fala ou diz está na Bíblia, né? Às vezes só falar não vai resolver, nós temos que mostrar realmente. Agora vamos ver a segunda revisita, então, está a cargo da nossa irmã Thaís Barbosa, com a sua ajudante Amanda Galdereto. Olá, Amanda, como você passou a semana? Bem, Thaís, graças a Deus, tudo bem. Ah, fico feliz de saber disso. Conforme nós combinamos, eu voltei hoje para continuar aquela conversa que a gente teve a semana passada. Eu me lembro de você ter compreendido que Deus não é o responsável pelo nosso sofrimento. E como vimos, Ele não testa ninguém com coisas ruins. Mas, então, por que nós sofremos? O que você acha? Olha, Thaís, antes realmente eu achava que a gente sofria porque Deus queria que nós sofrêssemos para nos ensinar. Mas depois que eu aprendi que não é isso, então eu fiquei pensando, por que será que a gente sofre tanto hoje? Então, Amanda, da mesma forma que nós usamos a Bíblia, da mesma forma que a gente usa a Bíblia para ter a conversa que nós tivemos na semana passada, para mostrar, hoje também vamos ler um texto que vai ajudar a obter a resposta a essa pergunta. Por que será que então sofremos? Acompanhe comigo aqui o que diz 1 João, capítulo 5, versículo 19. Olha o que diz. Sabemos que nos originamos de Deus, mas o mundo inteiro está no poder do maligno. Percebeu aqui, Amanda? É muito comum que as pessoas, em geral, acreditem que Deus é o governante desse mundo. Mas, de acordo com o que lemos, quem você acha que está no controle de fato? Olha, aí falou maligno. Agora fiquei assustada, fiquei chocada, Thaís. Eu te entendo, mas pensa comigo. Se Deus fosse realmente o governante desse mundo, como estaria o mundo hoje? Ah, com certeza, acho que a gente viveria com mais amor entre as pessoas, né? Exatamente, Amanda. E o que hoje nós vemos é exatamente o contrário, não é verdade? Hoje temos todo tipo de coisa ruim e, na verdade, essa maldade toda reflete o seu governante, o qual a Bíblia identifica como Satanás, o diabo. E você imaginava isso, Amanda, que você poderia obter respostas a perguntas como essa? Com certeza não. Sinceramente, não imaginava que a Bíblia falava isso, não. E por isso, então, Amanda, que é muito importante reservar um tempo para buscar resposta a essas perguntas. E isso, Amanda, pode ser feito através de um estudo da Bíblia. Eu tenho aqui comigo essa brochura intitulada Seja Feliz para Sempre. E olha que interessante, porque ela foi projetada exatamente para isso, né? Para auxiliar nessa pesquisa. Aí aqui você vai ver algumas perguntas que a Bíblia responde, como, por exemplo, olha, por que as pessoas sofrem, né? Por que existe tanta guerra se o mundo quer paz? O que vai acontecer com a terra? Então, você vê aqui que essas perguntas são bem intrigantes, né? E aqui, como no parágrafo diz, não é errado fazer esse tipo de pergunta. E muitas pessoas, elas descobriram na Bíblia que as respostas que ela dá realmente faz sentido. Puxa, Thaís, eu não imaginava que a Bíblia tinha resposta para tantas perguntas assim.
É interessante, né? Bom, esse exemplar da brochura é seu, Amanda. Eu vou deixar com você. E aí, na próxima semana que eu estiver por aqui, nós podemos considerar o porquê nós já que nós consideramos o porquê nós sofremos, eu vou deixar uma outra pergunta para você meditar. Se Deus ele não é o responsável, como será que ele se sente quando vê que nós sofremos dificuldades e aflições? O que você acha de voltar para considerar isso também? Pode voltar, sim. É uma pergunta bem interessante também, como essa que você me respondeu. Já fiquei curiosa. Eu vou ficar te esperando, tá bom? Então tá certo. Obrigado, irmã Thaís, irmã Amanda. A Thaís está bem afiada, né? Fez o curso semana passada, então ela está tirando de letra, né? Não é mesmo? Mas todos nós somos ensinados a fazer boas revisitas, né? E até a matéria que a irmã estava sendo observada, que era no ponto 11, não observada, né? A ideia dessa brochura é para que nós cada vez nos refinemos, né, cada vez mais. E aqui fala, devido à sua apresentação, né? Então, quando eu saio de casa, eu já sei quem é a pessoa que eu vou falar e a matéria que eu vou falar. Então, por que não fazer do melhor modo possível, né? Assim como os irmãos fazem aqui na apresentação, né? Então, eu sei que é o senhor José, já deixei a pergunta para ele, agora eu vou conversar sobre esse assunto. Não é mesmo? Então, fale animado, não chega lá com um cara triste, né? Muito bem, irmãos. Findamos assim a primeira parte da nossa reunião, né? Agora vamos passar para a segunda, olha, nossa vida cristã. E para dividir a reunião, convido os irmãos a ficarem em pé. Nós iremos entoar o cântico 59. Vamos louvar a Jeová. Nós vamos às nossas necessidades locais, que não é só uma nossa, né? Ultimamente de várias congregações, ou talvez de todo mundo, né? E o tema que o irmão Carlos irá fazer para nós é: o amor nos motiva a fazer discípulos. Então vamos dar atenção a ele. Nós somos conhecidos, irmãos, no mundo inteiro, simplesmente pela nossa obra de pregação. Isso mesmo. Mas você já se perguntou alguma vez por que há necessidade de participar nessa obra de pregar e fazer discípulos? Em primeiro lugar, podemos dizer porque amamos o nosso Pai Celestial Jeová. Por isso fazemos isso, fazemos esforços nisso. Quando você faz o seu melhor para obedecer a ordem de Jeová de pregar e fazer discípulos, você está demonstrando que ama Jeová, né? E notem que como o apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 3, ele mostrou isso para nós, né? 1 João 5:3, onde ele disse, olha, pois o amor a Deus significa o seguinte, que obedecemos aos seus mandamentos, contudo, os seus mandamentos não são pesados. Veja, por demonstrar que amamos a Jeová, nós temos que obedecer aos mandamentos dele. E os mandamentos de Jeová estão relacionados, de certa forma, com a pregação das boas novas, com a nossa comissão que temos, né, de pregar e fazer discípulos. Não só pregar, nós temos que também ensinar as pessoas a se tornar um futuro irmão, né? Então, quando você estuda com alguém, você tem que visualizar ele como um futuro irmão, ou irmã, por assim dizer, né? Pense nisso, o seu amor por Jeová fez você pregar de casa em casa. Será que isso foi fácil para você? Claro que não. Cada um tem uma história diferente, né, sobre a primeira vez que foi pregar de casa em casa. E lembra-se de como você se sentiu quando bateu na primeira porta para falar como morador? Acho que se sentiu nervoso, né? Todo mundo, eu também. Muito nervoso, né? Mas nesse momento você aprendeu que Jesus nos mandou fazer esse trabalho e você então resolveu obedecer essa ordem dele.
Com o tempo, irmãos, participar no ministério de casa em casa foi ficando cada vez mais fácil. Tanto que agora nós participamos não só de casa em casa, mas trabalhamos com carrinho. Não é isso? Fazemos trabalho nas ruas, nas praças, fazemos carta, e a lista continua. Porque pegamos o jeito, por assim dizer. Não é? Mas o que dizer de dirigir estudos bíblicos? Isto parece que é um desafio para todos nós. Será que só de pensar em dirigir um estudo bíblico você fica nervoso? Eu ficaria. Se esse for o seu caso, ore a Jeová, né, e peça que Ele o ajude a superar esse nervosismo. Ele com certeza vai ajudar você a dar e ter o desejo também de fazer discípulos. Outra coisa que também deve nos motivar, além do amor a Jeová, é o amor ao nosso próximo. Pensar nisso deve também nos motivar a dar o nosso melhor a Jeová. Em certa ocasião, Jesus estava cansado de uma longa viagem, estavam trabalhando o dia inteiro, e eles resolveram se retirar para o monte sozinho. Pegaram um barco e foram lá, agora vamos descansar. Vejam o que aconteceu, conforme Marcos 6,34 nos mostra. Marcos 6,34. Veja o que ele diz. Pois bem, ao desembarcar, ele viu uma grande multidão e teve pena deles, porque eram como ovelhas sem pastor, e começou a lhes ensinar muitas coisas. Veja, Jesus estava cansado, achou que ia lá naquele ponto escondido, né, descansar. Coitado, né? Só que quando chegou lá, a multidão estava esperando já, chegou primeiro do que ele. Vejam só. Ele não ficou irado, mas ele aproveitou aquela ocasião para ensinar as pessoas. Por quê? Porque ele amava as pessoas, amava Jeová, amava o seu trabalho. E isso realmente nos dá um caminho para seguir também. Percebemos que o mesmo pode acontecer conosco hoje, irmãos. Eles podem até parecer felizes e satisfeitos, as pessoas do nosso território, mas não deixe que as aparências o enganem. Elas são como ovelhas perdidas e indefesas e que precisam de um pastor para guiá-las no caminho certo. Quando paramos para pensar na triste situação espiritual das pessoas em nosso território, o amor e a compaixão que nós sentimos por ela deve nos mover a fazer alguma coisa. E o melhor que temos que fazer nisso, nesse momento, é nos oferecer para dirigir um estudo bíblico para essa pessoa. Todos nós sabemos que dirigir um estudo bíblico é algo que requer um certo tempo. Nós temos que revisitar. A parte anterior falou, 2 sequências de revisitas. Como se não bastasse, também teve um vídeo que estava nos ensinando a fazer revisita. Porque alguns estudos você vai conseguir nas revisitas. Não é? Talvez seja isso, talvez isso, na verdade, deixe um pouco o irmão um pouco nervoso. Não é? Mas, se esse for o seu caso, fale com Jeová e fale como você se sente nessa questão. E tenha certeza que Jeová vai lhe ajudar. Vejam, por exemplo, que o apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta aos Filipenses, no capítulo 2 e o versículo 13, ele nos falou sobre o desejo de Jeová de nos ajudar quando pedimos algo a Ele. Então, veja que nós estamos pedindo a Jeová que nos ajude a ter um estudo bíblico. Veja o que o apóstolo Paulo disse aqui em Filipenses 2,13, olha. Pois Deus é aquele que, segundo o que lhe agrada, está agindo em vocês e lhes dá tanto o desejo como o poder de agir. Então, Jeová nos dá o desejo e o poder de nós agirmos. Nesse caso, é conseguir um estudo bíblico, ou 2, ou 3, né? Essa é a ideia, não tem problema. Se você tem bastante estudo bíblico, não custa também você passar para outro irmão. Ou se você vai fazer uma revisita, está com outro irmão, e você já tem 1 ou 2 estudos bíblicos, fala, esse aqui, eu não posso vir aqui, mas ele pode. Faça arranjo com ele, talvez, quem sabe se ele pode.
Normalmente funciona bem isso aí. Né? Então, a ideia também é procurar nos ajudar uns aos outros. Né? E o apóstolo João também, irmãos, ele nos garantiu que o nosso Pai Celestial, Jeová, ele vai atender às nossas orações por ajuda. Veja o que ele falou aqui ainda na sua primeira carta, no capítulo 5. Eu convido os irmãos a acompanhar também essa orientação. 1 João 5, nós vamos ler os versículos 14 e 15. Então, veja que nesse momento você está pedindo para Jeová que lhe ajude a ter um estudo bíblico. Né? 1 João 5, 14 e 15 diz: e esta é a confiança que temos nele. Não importa o que peçamos, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que ele nos ouve com respeito àquilo que pedimos, sabemos que teremos as coisas pedidas, visto que as pedimos a ele. Então, a ideia é, não importa o que peçamos, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, vejam, eu e você estamos pedindo a Jeová que ele nos dê um estudo bíblico. Vocês acham que essa não é a vontade de Jeová? Claro! Jeová vai dar para você e para mim um estudo bíblico. Se você está pedindo, está se empenhando, está se esforçando, ele vai lhe dar esse estudo bíblico. Né? Depende de cada um de nós, e Jeová vai nos ajudar. Então, tenha certeza, irmãos, de que Jeová vai lhe ajudar você a ter o desejo de participar nessa obra toda a importância de fazer discípulos, que envolve dirigir um estudo bíblico. Agora, tem aí alguns desafios que nós precisamos superar, sem dúvida. Nós levamos a sério a ordem que Jesus Cristo nos deu de fazer discípulos. Todos nós levamos. Mas, às vezes, enfrentamos desafios que nos impedem, a cada um de nós, de fazer esse serviço. Nós vamos ver aqui alguns desafios que alguns têm e como podemos superar esses desafios. Um deles é que a nossa situação ela pode limitar o quanto gostaríamos de fazer nesta atividade. Por exemplo, alguns publicadores são idosos e têm saúde fraca. Será que você, irmão ou irmã, né, está nessa situação? Se estiver, pare e pense um pouco nas lições que aprendemos com a Covid-19. Lembram-se que nós dirigimos alguns estudos pelo Zoom? Nós temos essa ferramenta, o Zoom, né? Pelo WhatsApp, e assim por telefone, e assim por diante. Se você estiver nessa situação, você pode pensar em fazer esse estudo dessa maneira. Uma outra situação, algumas pessoas gostariam de estudar a Bíblia com a gente, mas o horário que você passa ali na casa dele, talvez não dá para ele estudar. Então, quem sabe você poderia estudar um pouquinho mais cedo, antes do campo até. Ou quem sabe você poderia estudar um pouquinho mais à noite. São sugestões que alguns talvez façam esse ajuste para conseguir ter um estudo bíblico. Um outro desafio, talvez, que alguns publicadores sentem, alguns irmãos sentem, é que talvez não se sintam preparados para dirigir um estudo bíblico. Né? Talvez você ache que precisa de mais conhecimento ou precisa ter mais habilidade para ser um instrutor hábil, para dirigir o estudo bíblico para alguém. Mas veja pelo menos 3 pontos que podem lhe ajudar a você a ter um estudo. Primeiro, Jeová, irmãos, considera você e a mim, né, qualificado para ensinar outros. O segundo ponto, Jesus, que tem autoridade no céu e na terra, deu a você esta responsabilidade de ensinar. Deu a você e a mim. É uma responsabilidade individual, não é? E o terceiro ponto que nós podemos acrescentar aqui, você pode confiar na ajuda de outros irmãos na congregação. Jeová ensinou a Jesus o que ele devia falar, e Jesus confiou nos ensinos do seu Pai. Hoje também nós temos muita ajuda na congregação. Você pode, por exemplo, pedir ao seu superintendente do grupo, você pode pedir também uma ajuda a um pioneiro, a um publicador experiente, de como você pode iniciar e dirigir um estudo bíblico. Não só isso, você também
ou esses irmãos que citamos aqui, pode convidar você para acompanhar ele no estudo. Né? Quando ele faz isso, você começa a aprender como dirigir um estudo bíblico. E aquele cenário da Sara, lembra que nós tivemos? Ela levava toda vez um estudante, uma companheira diferente. Então, a sugestão é, se você tem um estudo, leva um irmão diferente para acompanhar você. Uma que ele vai conhecer os irmãos, né? O seu estudante vai conhecer os irmãos do salão, cedo ou tarde. E também você vai estar como que treinando aquele irmão para que ele também possa dirigir um estudo. Então, pense em fazer isso, para que possamos todos juntos vencer essas dificuldades. Agora, também achamos difícil, alguns acham difícil de adaptar-se às novas ferramentas, os novos métodos de ensino. Como sabem, o método de dirigir estudos bíblicos, ele mudou. A nossa principal e única ferramenta é o livro Seja Feliz para Sempre. Não existe outro. É só esse e precisamos seguir essa orientação. A maneira de preparar e dirigir estudo não é mais a mesma também. Agora, lemos menos parágrafos e conversamos mais com estudantes. Ao ensinar, usamos mais vídeos. São fascinantes os vídeos relacionados com a matéria que tem em consideração. E tem muitas ferramentas no site JW Library que também enriquecem o estudo. Né? Então, precisamos usar essa ferramenta que nos foram colocadas. Se você não sabe usar bem essas ferramentas, né, peça ajuda para um irmão, uma irmã que possa lhe auxiliar nessa questão. Devemos também nos lembrar de que os seres humanos, irmãos, são criaturas de hábitos. Não é fácil nos adaptar à nova maneira de fazer as coisas. Mas com a ajuda de Jeová e a ajuda dos outros irmãos, vai ser mais fácil se adaptar às mudanças e mais prazeroso vai ser estudar a Bíblia com alguém. Né? Essa determinação de estudar a Bíblia, nós podemos ilustrar da seguinte situação. Note. Digamos que você está indo por um caminho e se depara com alguém pedindo socorro porque caiu no buraco e precisa sair do buraco e pede a sua ajuda, ok? Você tem uma corda na mão. O que você faz para ajudar essa pessoa que caiu no buraco? Pensa aí, pergunta 1. Você joga as duas pontas da corda para a pessoa? Pergunta 2. Você joga uma ponta da corda e segura a outra ponta, desse modo que você tem como ajudar a pessoa a sair daquele buraco? Entendeu? Similarmente, podemos dizer que as pessoas, em sentido figurado, estão no buraco. E queremos jogar uma ponta da corda para poder puxá-la, que é o estudo bíblico. Isso queremos fazer. E mesmo que você não esteja dirigindo um estudo bíblico, não se esqueça. Jeová não recompensa pelos esforços. Melhor, Jeová nos recompensa pelos esforços, não pelos resultados. E saibam que os seus esforços, não só Jeová e Jesus Cristo têm alto em conta, mas também o corpo de anciãos ama a todos vocês. Obrigado, irmão Carlos, pela explanação dessa matéria, né, que o irmão preparou para nós, mostrando a importância a urgência dos tempos, né, quanto a dirigir estudos bíblicos. Muito bem, agora nós iremos passar para o estudo de livro de congregação. Nosso irmão Edilson Otso irá fazer para nós a lição 50, dos parágrafos 1 ao 5. Vamos dar atenção a ele. Muito bem. Então, como mencionado, né, nós vamos considerar essa lição número 50, que tem como o título Como Ter uma Família Feliz, parte 2. Com certeza, nós aqui aplicamos essas lições, vamos ser relembrados em muitos pontos,
Mas também, né, nós vamos ver como que nós podemos ensinar ali os nossos estudantes usando essa ferramenta bastante útil para nós. Então, vamos começar com a leitura do parágrafo Introdução e o número 1. E quem auxiliará hoje a nós é o nosso irmão Darcy Galderito. Os filhos são um presente de Jeová, e ele espera que os pais cuidem bem desse presente. Jeová dá bons conselhos para ajudar os pais a fazer isso. Os conselhos de Deus também ajudam os filhos a fazer parte deles para que a família seja feliz. Jeová quer que os pais amem os filhos e passem o máximo de tempo possível com eles. Ele também quer que os pais protejam os filhos e usem os princípios da Bíblia para educá-los. Ele diz aos pais: continuem a criar seus filhos na instrução de Jeová. Jeová fica feliz quando os pais obedecem a essa instrução. Ele também fica feliz quando os pais assumem a responsabilidade de criar os filhos, sem passar essa tarefa para mais ninguém. Muito bem. Irmão Darcy, poderia ler o texto também de Efésios 6:4? E pais, não irritem os seus filhos, mas continuem a criá-los na disciplina e na instrução de Jeová. Muito bom. Então, agora a pergunta para esse parágrafo número 1. Que conselhos Jeová dá para os pais? Quais conselhos? Irmão David aqui na frente. Então, de acordo com Efésios 6:4, Jeová quer que os pais criem os filhos na instrução de Jeová. Então, Jeová fica feliz quando os pais assumem essa responsabilidade, não passam isso para mais ninguém. E isso é algo que pode proteger as famílias, usando os princípios bíblicos para educar os filhos. Isso, muito bom. E essas instruções, tudo, o que nós podemos dizer? O que envolve fazer tudo isso? O que os pais podem fazer? A irmã Evelyn aqui. Essa instrução ela reflete o desejo de Jeová em relação ao que os pais devem fazer, né, para os filhos, que é amá-los, passar tempo de qualidade com eles, protegê-los, também usar os princípios bíblicos para educá-los e ainda assumirem pessoalmente a responsabilidade de criar os filhos. Muito bom. Nesse parágrafo introdutório, ali fala que tem aqui os princípios. Para quem que servem esses princípios? A irmã Laís. Os princípios servem para que a família seja feliz, né? Quando cada um faz sua parte e aplica eles. Muito bom. Vamos então agora para o parágrafo número 2. Jeová diz para os filhos: seja obediente aos seus pais. Quando os filhos obedecem e respeitam os pais, eles alegram a Jeová, e os pais também ficam felizes. Jesus deu um bom exemplo quando era criança. Ele era perfeito. Mesmo assim, não deixou de obedecer e respeitar os pais, que eram imperfeitos. Por favor, irmão, pode ler também, por gentileza, o texto de Colossenses 3:20? Filhos, em tudo sejam obedientes aos seus pais, pois isso é agradável ao Senhor. Muito bem. Então, a pergunta número 2, que conselhos Jeová dá para os filhos? Então, vamos ver uma filha, que é a Ágata. Sejam obedientes aos seus pais. Muito bem. Vamos ver uma outra filha ali, a irmã Luana. Quando os filhos obedecem e respeitam os pais, eles alegram a Jeová e os pais também ficam felizes. É, né? Irmão Rafael? E o parágrafo tem uma citação interessante, que Jesus deu um excelente exemplo quando ele era criança. Mesmo ele sendo perfeito, ele foi obediente aos pais deles, os pais humanos dele, né? José e Maria, que eram imperfeitos. Então, esse aqui é um excelente
exemplo para os filhos respeitarem os pais. Realmente, né? Um belo exemplo foi Jesus Cristo. Então, agora vamos ler o parágrafo número 3, por gentileza. Se você é pai ou mãe, com certeza quer que seus filhos amem a Jeová tanto quanto você. Como conseguir isso? Fazendo o que a Bíblia diz. Deuteronômio 6:7 diz: você deve inculcá-las, isto é, as palavras de Jeová, a seus filhos e falar delas sentado na sua casa, andando pela estrada. Inculcar significa ensinar por repetição. Você provavelmente sabe que para seus filhos gravarem uma coisa, é preciso repetir várias vezes. Então, o que esse texto quer dizer é que você deve sempre procurar oportunidades para falar sobre Jeová com seus filhos. Uma boa ideia é separar um tempo toda semana para adorar a Jeová em família. Se você não tiver filhos, ainda assim é bom separar um tempo para estudar a Bíblia toda semana. Muito bem. Muito obrigado, irmão Daci, pela leitura que nos ajudou bastante. Então, agora a pergunta do parágrafo número 3. Como a família pode se aproximar mais de Deus? Agora para a família. A irmã Ana, aqui na frente. Seguindo o que fala aqui em Deuteronômio, né? Então, isso quer dizer que a família deve ser, o pai ou a mãe deve sempre procurar oportunidades para falar com Jeová sobre os filhos. Uma ideia aqui é separar um tempo da semana para fazer uma adoração em família. Muito bem. Esse texto de Deuteronômio, ele fala de inculcar. O que será que é inculcar? A irmã Amanda? Então, a palavra inculcar, ela significa ensinar por repetição, né? E nós sabemos que as crianças, elas têm uma capacidade muito fácil de gravar as coisas, né? Então, quanto mais nós falamos para eles sobre as verdades de Jeová, sobre o que é preciso para agradar a Jeová, eles vão ter essa facilidade de inculcar dentro deles o que Jeová quer deles. Isso, muito bom. Que irmão Valdecir ainda? Qual a importância de falar às crianças, né? Porque o cérebro está em desenvolvimento. Então, se ele não for treinado, não tiver algo nele, então muitos neurônios vão acabar morrendo. Então, quanto mais se fala, mais vai estimulando os neurônios deles e vai gravando no cérebro deles. Muito bom. Então, vemos aqui que está falando de família também, né? Os irmãos comentaram muito bem dos filhos. Mas e os pais? Como que a família pode ser beneficiada também? A irmã aqui na frente? Diga seu nome, por gentileza. Michele. Então, embora o parágrafo não citou, mas se a gente lê no contexto aí o versículo 6, lá em Deuteronômio fala que essas palavras de Jeová têm que estar primeiro no coração dos pais. Então, é essencial que os pais deem um exemplo, por assim mostrar que realmente amam a Jeová, por orarem na frente dos filhos, por estudarem, ter zelo pela pregação, participar das reuniões. Então, dessa forma, eles vão conseguir inculcá-los, né? Porque a gente sabe que os filhos, eles costumam mais imitar os pais, né, com o que eles fazem, do que propriamente ouvir, né? Então, além de ensinar por repetição, o exemplo é muito importante. Muito bem. O irmão Fernando? Então, ainda o texto, ele cita outros 2 pontos bastante importantes, porque fala que os pais devem inculcar ou ajudar seus filhos ao deitar e ao levantar, ao sentar e ao andar pela estrada. Ou seja, enquanto o filho estiver acordado, os pais devem ter essa preocupação de estar ensinando seus filhos. Muito bom. Então, agora vamos passar à próxima sessão. E o que nós vamos aprender nesse estudo, lá no Aprenda Mais.
Então, nesse estudo, nós vamos ver sugestões que vão ajudar todos na família a se sentirem felizes e protegidos. Então, o ponto número 4 diz: eduque os filhos com amor. E todos nós sabemos que educar um filho não é fácil, né? E realmente é um grande desafio, mas a Bíblia ela pode nos ajudar. Então, por favor, alguém gostaria de ler o texto de Tiago 1, 19 e 20? Tiago. Irmão Cunha? Tenho isso em mente, meus amados irmãos. Todos devem ser prontos para ouvir, mas devem demorar para falar e demorar para ficar irados, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Muito bem, muito obrigado, irmão Cunha. Então, com esse texto em mente, como os pais podem mostrar amor quando falam com os filhos? A irmã Vanessa? Então, para ter uma boa comunicação com os filhos, é importante que os pais sejam rápidos a ouvir, né? Serem bons ouvintes, mesmo quando talvez estão cansados de um dia de trabalho, ou até quando o assunto não possa parecer não tão interessante, mas para os seus filhos podem ser, né? Então, saber ouvir nessas situações vai ser muito bom. Muito bom mesmo. A irmã Alzira? E os filhos, eles parecem que têm esse dom de tirar os pais do sério, né? Quando vão para a escola, quando começam a trabalhar, quando estão na adolescência. Então, a gente tem que ter muito autodomínio, né, para não cortar a comunicação com eles, né? Estar sempre ali, pronto para ouvir, para depois poder falar alguma coisa. Belo conselho. Muitos pais aqui abriram um sorriso. Acho que isso acontece mesmo, hein? Então, a segunda pergunta: por que o pai ou a mãe nunca deve disciplinar o filho quando está com raiva? Irmão Bessa? A origem primária da palavra disciplina tem que ver com instruir, prover orientação. E o filho é uma pessoa humana. Se você trata ele com ira, ele vai responder também da mesma maneira. E isso não tende a produzir resultados. A nota cita, inclusive, o texto de Provérbios 4:1, quando associa a disciplina a pessoa prover orientação, falar para que a outra pessoa obtenha entendimento. Então, certamente, não se consegue isso de forma plena com raiva. Muito bem. A irmã Laine? Vou ouvir uma mãe agora. O texto de Tiago também falou que a ira do homem não produz a justiça de Deus, né? Então, é sempre quando a criança faz alguma coisa que deixa a gente com raiva, é bom pensar um pouco, contar até 10, talvez até conversar no outro dia, né? E sempre se lembrar de quantas vezes Jeová nos perdoou num único dia e repassar isso para os nossos filhos também. Muito bem, eu lembrei. Temos uma gravura também relacionado a esse ponto: eduque os filhos com amor para os pais. O que os irmãos conseguem ver, os pais aqui, nessa gravura, a maneira com que podemos educar os filhos com amor? O irmão Ian? Então, o pai aqui, né? Talvez o filho havia quebrado ali um vaso, alguma coisa assim, né? Mas a expressão do pai expressa uma calma, né? Ele está abaixado, conversando com o filho. Parece ser uma conversa tranquila, né? E o filho está escutando, né? Talvez ele poderia estar fazendo outras coisas, mas ele está aplicando o princípio bíblico aqui. Muito bem. Irmão Jorge? Se os pais disciplinarem seus filhos com raiva, né, talvez isso incuta neles medo, né, e aí não vai receber instrução. E aí talvez quando ele comete um erro, como a gente vê na gravura, ele não vai sentir a vontade para confessar, porque ele tem medo do pai ou da mãe, né?
Então, a gravura retrata bem um pai compassivo. Sem dúvida, esse filho deve estar à vontade para confessar que foi ele que quebrou esse vaso aí. Muito bom. Obrigado, irmão Jorge. Irmão Formes ainda? Talvez o pai mexa com os sentimentos da criança, né? Ele pode falar para a criança: puxa, esse vaso, sua mãe amava tanto esse vaso, né? E agora, olha como que ele está, né? E até ajudar ele a reconstruir esse vaso aí para ele dar valor. Muito bom. Então, nós vemos que realmente, né, os pais têm que educar com amor, né, os filhos. E também, os irmãos usaram bem a nota. Então, agora temos o nosso ponto número 5. Proteja os seus filhos. E para proteger seus filhos, é muito importante que os pais falem com eles sobre sexo, mesmo que talvez os pais não se sintam à vontade com isso. Então, vamos assistir um vídeo, Proteja seus filhos do que é mal. E depois responderemos algumas perguntas. Agora, com base no vídeo que nós assistimos, por que é um desafio para alguns pais falar sobre sexo com os filhos? A irmã Rosa Maria? Por exemplo, para algumas irmãs que são sozinhas, né, talvez viúvas, é um desafio falar sobre sexo com o filho homem, por exemplo. Em alguns outros casos, a cultura do país, né, não é comum os pais comentarem sobre sexo com os seus filhos. Então, são diferentes desafios. Isso. Notaram mais algum desafio na terceira família ali que foi mostrado? A irmã Ana aqui na frente. A esposa falou que eles têm filhos do outro casamento, né? Então, realmente, deve ser bem difícil, né, para eles, assim. Cada um enfrenta um desafio, uma dificuldade mesmo, né? E sabemos que não é fácil. Então, de que maneiras alguns pais falaram sobre sexo com os filhos? A irmã Camila? Então, nós vimos no vídeo que, durante a adoração em família deles, eles usaram a Bíblia, as publicações como o livro Aprenda do Grande Instrutor e também vídeos da organização. Isso, ferramentas, né, que a organização disponibiliza. Notaram mais que mais ajuda ali os pais, eles recorreram para ensinar os filhos? O irmão Valdecir, aqui na frente. Embora para alguns era um tabu, mas o importante é que tem que conversar com o adolescente, né, com o jovem, com a criança, falando sobre o sexo da maneira correta, senão o mundo de Satanás vai ensinar do modo dele, do jeito que Satanás pensa. Com certeza, né? Os pais não querem isso. A irmã Vilma aqui na frente também. Foi interessante também com aquele casal que tem os 2 filhos bem pequenos, e eles usaram também vídeo, né? E mostrou também que a necessidade de ensinar desde cedo, porque antes que eles aprendam errado, né, com o mundo, eles vão aprender da maneira correta e natural. Né? Até falou, né, que depois, quando vê algum assunto mais sério, fica até mais fácil, né, de falar com os filhos. Quantas aplicações, né, que os pais podem ter. E nós sabemos, né, que esse mundo está indo de mal a pior mesmo. A Bíblia já falava sobre isso. Então, vamos ler 2 Timóteo, no capítulo 3, os versículos 1 e o 13. Quem gostaria de fazer a leitura para nós? Aqui é a irmã Larissa. Ela pode fazer o 1 e o 13. Quem gostaria? A irmã Laís Galdreto. Mas saiba que nos últimos dias haverá tempos críticos difíceis de suportar. Mas as pessoas más e os impostores se tornarão cada vez piores, enganando e sendo enganados. Muito bem. Obrigado, irmãs.
O versículo 13 fala de pessoas más e sabemos que algumas delas abusam sexualmente de crianças. Sendo assim, por que é tão importante que os pais falem com os filhos sobre sexo e os ensinem a se proteger de molestadores? Irmão Lucas? Porque esse mundo onde vivemos hoje, né, ele está indo realmente cada vez pior, né? E se as crianças elas forem muito inocentes, né, não entenderem nada do assunto, né, elas podem acabar caindo, né, assim nas garras de algum molestador, de algum abusador. Por isso é importante que elas tenham algum conhecimento para que elas saibam quais são os limites. Muito bem. Irmão Jorge ainda? Então, hoje, os pais precisam ter alguns cuidados. Por exemplo, eles nunca deveriam permitir ou deixar que um filho menor fosse num banheiro de um shopping center sozinho, por exemplo, né, de uma loja. Mesmo no Salão do Reino, que é um local público, se você tem um filho pequeno, é bom que você acompanhe ele ou ela no banheiro, né? É algo que vai proteger seu filho de dissabores. Muito bem, obrigado pelos lembretes, irmão Jorge. A irmã Evelyn Alves. Também é importante que os pais conversem com as crianças sobre isso, para que elas se sintam à vontade também de conversar com eles, caso algo assim aconteça, né? Caso elas se sintam ameaçadas. Então, além da instrução, é importante também que elas se sintam protegidas pelos pais. Muito bem, é isso mesmo. O irmão Bessa? Todos os estudos que são feitos sobre molestamento sexual de crianças apresenta resultados terríveis para o resto da vida. Então, nós amamos os nossos filhos, as nossas crianças, por isso é muito importante ajudá-las a se precaver contra esses molestadores. Muito bem. Com certeza, né, os pais jamais, né, querem os filhos, em especial, nenhuma criança, né, passe por um problema assim. Mas nós temos também um quadro aqui que podem ajudar os pais com algumas publicações. A irmã Natália Zacarias? Eu achei interessante essa Despertar em número 5, de 2016, que fala ali que algumas pessoas acham que os filhos, as crianças, incluindo os adolescentes, eles são mais influenciados pelos colegas do que pelos pais. Mas isso não é verdade, né? As crianças ou os adolescentes, eles procuram primeiramente a ajuda e o entendimento dos adultos mais próximos. E elas só buscam ajuda em outro lugar sobre o assunto, sobre algum assunto sexual, quando esses adultos eles não estão presentes ou não querem ajudar. Então, por isso que é importante, né, os pais conversarem com seus filhos sobre assuntos como sexo, né, para que essas crianças possam entender corretamente e também estarem seguras e evitarem tendências ruins. Muito bem, obrigado, irmã Natália. Com certeza, temos essas matérias aqui que estão nesse quadro, mas no nosso site também, lá, né, nós encontramos hoje muitas mesmo publicações, ferramentas que podem ajudar os pais. E hoje nós vimos, né, aqui em especial, como os pais eles podem educar os filhos com amor e também proteger, né, os filhos, os nossos filhos. Então agradecemos, né, os comentários bem preparados dos irmãos, e na semana seguinte nós vamos ver, né, lições que para os filhos e também para toda a família. Obrigado, irmão Edilson, outros, pela ajuda, né, com o estudo de congregação. Muito bem, então estamos chegando assim ao final da nossa reunião. Pudemos, desde o início, né, da nossa reunião, aprendemos que uma boa reputação traz louvor a Jeová, né? Aprendemos bastante hoje sobre fazer revisitas, né? E fomos incentivados a fazer isso.
E no estudo nós vimos que os pais, né, têm a obrigação de ajudar os seus filhos, para que possam assim também vir a louvar a Jeová de uma maneira bem alegre. E na semana que vem, o que nós vamos aprender, né? Na semana que vem fica como destaque: a desobediência causa sofrimento. A obediência nos protege. Então esse é o assunto importante da semana que vem, né? Então, antes do cântico e oração, nós temos uma carta para ser lida à congregação, e para isso nós convidamos nosso irmão Jorge Mário. Obrigado, irmão Mário, por ler a carta para nós, e também, como vimos, né, a congregação está de parabéns. Agora, vamos ficar em pé para que possamos encerrar a nossa reunião. O cântico será o 134. Os filhos são uma herança da parte de Deus. Depois o nosso irmão Zacarias fará a oração final para nós.